Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ouça agora uma palavra de poder com o pastor Marcelo Silva, da Igreja do Cristo Ressuscitado. E é o título da mensagem de hoje. A igreja de hoje, ela é esposa ou ela é uma prostituta? Amém? Preste atenção. A igreja de hoje, ela é esposa ou ela é uma prostituta? Amém? O certo é ser esposa. Mas nós vamos ver, vamos tratar aqui nessa manhã, e tem muitas igrejas que parecem mais prostituta do que uma igreja. Amém, gente? Do que a esposa do Senhor Jesus. É ou não é verdade? Porque esposa é aquela que adquire o quê? Intimidade com o seu marido. Amém? Então a igreja, ela tem que ter intimidade com o seu esposo, com o seu Senhor. Amém? Agora, a prostituta não. Ela só quer dar prazer e ganhar algo em troca disso. Amém, gente? Por isso que é a grande questão da igreja. A igreja é esposa ou é uma prostituta? Porque a esposa, ela adquire intimidade com o seu Senhor. Amém? Ela tem conhecimento, ela tem intimidade, ela tem ligação direta. Amém? A prostituta não, ela só quer dar prazer e ganhar algo em troca disso. É assim ou não é que funciona? Amém? Por isso que você achou meio estranho o título da mensagem, mas a gente vai fazer uma alegoria a respeito disso, para a gente entender alguns pontos importantes, para saber qual igreja nós estamos. Se a igreja que é a esposa de Jesus, como a Bíblia diz, ou se é uma prostituta. Amém? Porque quando você vê esse chamado, ó, vem para cá e pare de sofrer, isso é esposa ou prostituta? Amém? Não precisa nem responder. É ou não é verdade? Vem aqui, que aqui é urgente. Peraí, você é esposa ou é prostituta? É ou não é? Vem aqui que tem vitória. Vai aqui. É esposa ou prostituta? Amém, gente? Para pensar. Vem aqui que aqui vai revelar tudo. Você é esposa ou é prostituta? Amém? E quer dar prazer e ganhar algo em troca. Porque a prostituta funciona assim. Ela dá prazer para ganhar algo em troca. As igrejas estão assim. Amém, gente? Ela lhe dá algo para receber algo em troca. Agora, quando é esposa, não, ela tem intimidade. É ou não é verdade? Eles se tornam um. Não há interesse. O interesse sempre é buscar conhecer mais e mais uns aos outros. Diga glórias a Deus. Olha o que Salmos 25 diz, ó. Vamos lá em Salmos de número 25, versos 14. Salmos de número 25, o verso 14. Ele está dizendo aqui, ó. Acharei, gente? A intimidade do Senhor é com aqueles que o temem, ou seja, os que obedecem. Amém, gente? Aí ele promete algo, ele diz assim, eu lhe mostrarei a minha aliança. Então preste atenção que a intimidade com o seu Senhor, né, é que ele dá a aliança dele, ou seja, aliança é a palavra, é o conhecimento da palavra dele. E isso só tem quem tem intimidade com Deus. Amém? Não quem vive prostituindo a palavra dele, os ensinamentos dele, adulterando a palavra dele. Amém? Sempre barganha, oferecendo algo para ganhar algo. Essa não é a igreja do Senhor. Essa não é a esposa do Senhor. Essa é a prostituta. Amém? Porque estão em busca de quê? De prazeres. Estão em busca de quê? De algo que funciona em seu favor. Não, eu gosto da igreja para poder pular, sapatear, tocar pandeiro, para gritar. Ah, eu gosto da igreja para poder fazer isso, aquilo, outro. Eles estão indo em busca de quê? Do prazer.
não do conhecer. E a Bíblia diz em Jeremias 9 que a maior glória do homem não está na sua força, não está na sua riqueza, não está no seu poder. A glória do homem está quando ele conhece a Deus. Amém? Quando o ser humano conhece a Deus, ele anda debaixo do temor, ele anda debaixo da obediência do Senhor. E o Senhor lhe mostra o quê? A sua aliança, a sua vontade, o seu desejo, que é o quê? Que é a tua graça, que é o amor dele que é derramado diante de cada um de nós. Se você está entendendo, diga glórias ao Senhor Jesus. Amém, gente? Então essa mensagem é para a gente pensar. Esposa é que tem intimidade. Amém? Prostituta é o que dá prazer. Amém? Só que ela dá prazer em busca de querer algo. E nós sabemos exatamente o que é o dinheiro. É ou não é verdade? E é assim que as igrejas hoje estão funcionando, e cada vez mais cheias. Amém? A falta de intimidade com Deus. É por isso que tem um monte de picareta na internet. É por isso que tem um monte de 71, um monte de igreja mentirosa. Porque o povo não tem intimidade, ela não conhece, ela não é esposa do seu Senhor, ela não tem um conhecimento, ela não tem uma aliança com Deus. Amém? Ela não sabe nem o que é aliança. Ela nem sabe, quando cita um versículo, está falando de uma antiga aliança. E ela está vivendo lá atrás. Amém? Sem ter o conhecimento de que o pacto já mudou, de que as coisas mudaram, estão lá atrás ainda, se prostituindo, adulterando a palavra. Amém? Vivendo ao contrário da aliança nos dias de hoje, vivendo totalmente o oposto daquilo que o Senhor nos ensina. Se você entende, diga graças a Deus. Eu vou te mostrar algo aqui que o Senhor está dizendo aqui em Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30, versículo 1. Parece que Deus aqui está reclamando com o seu povo. Deus está aqui a todo tempo reclamando com o povo a respeito de que o povo não tinha conhecimento dele. E você acredita que é assim no dia de hoje? As pessoas estão na igreja, mas elas não têm conhecimento de Deus. Elas não têm intimidade com o seu Senhor. Elas não sabem quando é Deus que está falando. Elas vão seguindo o mandamento, ensinamentos que nem na Bíblia tem. Elas vão seguindo em doutrinas de homem, que maquinalmente vão aprendendo, como diz a Bíblia. Agora aqui em Isaías capítulo 30, o Senhor está dizendo assim através do profeta Isaías. Preste atenção nesse texto que nós vamos ler, do verso 1 até o 3. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselhos, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado, que desce ao Egito sem pedir o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó, para confiarem na sombra do Egito, porque a força de Faraó se vos tornará o quê? Em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. E você diga graças a Deus. Parece que Deus está falando mais ou menos assim: vocês são muito rebeldes, vocês tomam decisões sem mim. Amém? Vocês namoram, casam sem falar comigo. Vocês assinam contratos, fazem coisas sem me comunicar. Vocês fazem coisas sem me orar, sem orar a mim. Vocês descem ao Egito, vocês vão lá no Egito, vocês vão lá atrás, não me pedem como sentimento, passam vergonha, cria confusão. Como é que está essa igreja hoje? Elas estão vivendo no Egito, na escravidão. Amém? Porque elas não têm intimidade com Deus. Elas não têm comunhão. Amém? Elas não são esposa do Senhor. O Senhor faz analogia com a minha vida, com a sua vida, que nós somos a esposa dele. Amém?
sabe como é que ele diz em Efésios? Ele diz que nós temos que, a mulher tem que ser submissa, e o marido tem que amar a vossa esposa. O que ele quer dizer com isso? Que a submissão não é obrigação que a mulher tem que fazer para o marido, não é isso, não tem medo, tudo errado. Amém? A submissão é a mulher cumprir a sua missão. E quer que a mulher cumpra a missão dela? Ame-a, para você ver se ela não vai cumprir a sua missão. Uma mulher amada, gente, é uma mulher que cumpre todas as missões dela. Amém? Mas a mulher não é amada, como ela vai cumprir a sua missão? Deus, já conhecendo a mulher que é 100% emocional, emoção, ele diz, olha, o seu dever como homem, como marido, é amar a vossa esposa como eu amo a igreja. A mulher tem erro, a mulher tem defeito, nós temos erro, nós temos defeito, Deus nos ama acima de tudo. E a comparação que ele faz é isso. Ame a vossa esposa como eu amo a igreja. A igreja somos nós. Amém? Somos cheios de erro, somos cheios de defeitos. Só Deus para aguentar mesmo, gente. Só Deus para aguentar crente, pela misericórdia. Crente, Deus me perdoe que eu vou falar. Crente, dependendo do crente religioso, gente, é um porre. É uma verdade. Eles vão no Egito, eles fazem a sua vontade, eles arrumam confusão, eles não falam com Deus, eles não consultam Deus. E na hora de cantar, ele é Deus, mas na hora de praticar, não pratica o Deus. Quando vai fazer algo, faz com a sua própria direção, mete a mão pelos pés, vai lá no Egito, faz o que tem vontade, cria confusão, cria problema, depois sai da igreja culpando Deus. Amém? Então o que Deus está querendo dizer aqui para nós nesta manhã é isso. Agora eu vou ler, você vai entender melhor ainda. Eu vou ler novamente para você entender o que Deus está reclamando aqui, e o que Deus está falando com o povo dele. É o que acontece nos dias de hoje. Ele está dizendo assim, ai dos filhos rebeldes. O que é ser rebelde? Hein? É não ser obediente. Amém? Ele diz assim, ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselhos, mas não de mim. Tem gente que toma conselho de todo mundo, mas não fala com Deus. Olha, eu estou com problema, fala com o vizinho, fala com o amigo, fala com o desconhecido. A gente encontra gente na rua que descarrega o problema que ela está vivendo. Conversa, desabafa. Amém? Olha, eu estou vivendo isso, meu marido faz isso. Olha, as pessoas não falam com Deus. Ainda dizem que é crente. Amém? Mas não tem o quê? Intimidade. Porque quando uma pessoa tem intimidade, ela vai primeiro falar com quem? Com Deus. Quando o casal tem intimidade, tem algum problema, eles vão falar com quem? Com o marido. É ou não é? Uma mulher submissa, uma mulher que cumpre a sua missão, ela não faz nada sem antes falar com o seu marido. Amém? É ou não é? Porque ela entendeu que Jesus quis dizer que o homem é o cabeça, que o homem tem que amar e entender a mulher como ela é. Amém? Porque Ele nos ama como ama a igreja. Ele ama a igreja dele. A igreja somos nós. A igreja não é essa loja, não. A igreja é cada um de nós. Por isso, essa questão polêmica da mensagem, que muitos se espantaram, quando eu falei esposa ou prostituta, as pessoas estão vivendo hoje dentro da igreja, não como igreja, mas como prostituta. A igreja que dá prazer e tira algo em troca das pessoas. É mentira ou é verdade? É ou não é verdade? Olha, você dá 1.000 para você ganhar 5 mil. O que é isso? É show do milhão ou o quê? Topa tudo por dinheiro? O que é isso? Telecena? Rio de Prêmio? O que é isso, gente? É ou não é verdade? Não, a palavra de Deus nos diz que Ele tem, quem tem intimidade com Ele, Ele dá a sua aliança. E o que é aliança? É o conhecimento da sua palavra. É o que nós aqui estamos vivendo. Não adianta ler a letra sem espírito, porque a letra mata. Amém? A pessoa que não tem intimidade com Deus, ela vai ler esse verso aqui e não vai entender nada. O que ele está querendo dizer com rebeldes? Diz o Senhor, porque tomam conselho,
mas não falam comigo. Amém? Fala com esse irmão que está ao seu lado. Não faça nada sem falar com Deus antes. Levantou, fala com Deus. Amém? Vai sair, fala com Deus. Amém? Vai tomar uma atitude hoje, fala com Deus. Tudo que nós devemos fazer, devemos falar com Deus. Deus habita dentro de nós, não precisa gritar não, viu gente? É só você abrir a boca e falar com sentimento. Ele te ouve de qualquer jeito. Ele habita dentro de você. Tem gente que não entendeu isso ainda. Por que ele resolveu habitar dentro de nós? Porque ele disse: eu serei o seu Deus, você será o meu povo. Ou seja, eu vou guiar vocês. Vocês serão o meu carro, deixa eu dirigir. Só que a pessoa bota Deus para o lado e dirige a sua vida. Ela sai batendo aqui, quer pular. Amém? Por que isso que está falando? Porque são pessoas rebeldes. São pessoas que fazem as coisas sem tomar conselho a Ele. Olha o que ele diz, ó. E cobre com a cobertura, mas não do meu espírito. Quer dizer, faz coisa da sua cabeça, não é guiado pelo meu espírito. Amém? É isso que ele está dizendo, está reclamando aqui, ó. Para acrescentar pecado sobre pecado. Que desce ao Egito. Olha bem, vai para a escravidão. Sem pedir o meu conselho. Olha só. A pessoa fazendo a coisa sem orar a Deus. Você acredita que tem crente assim? É crente que não tem intimidade com Deus. Primeira coisa, gente, antes de falar com qualquer pessoa, a gente tem que falar com Deus. A gente tem que orar a Deus, pedir conselho a Deus, pedir resposta a Deus. Amém? Porque se você descer ao Egito, ele está dizendo aqui, ó, para pegar conselho, olha o que ele está dizendo. Aquele que desce ao Egito sem pedires o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó, e para confiarem na sombra do Egito, porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. É por isso que você vê crente em confusão. Amém? Você vê crente que é uma vergonha. Por quê? Toma atitude por conta própria. Cadê o Deus da sua vida? Você consultou a Deus para fazer algo? Você consultou a Deus para ver se isso é de Deus ou não? Você consultou a Deus antes de namorar, antes de casar? Você consultou a Deus sobre esse emprego? Você consultou a Deus sobre algo que você está vivendo? Amém? Porque você é a esposa dele. E a esposa tem que ser submissa a ele. A esposa tem que andar sobre a missão. Deus te deu uma missão. E a missão é que você é povo dele, ele é seu Deus. A missão que ele nos deu é que você é esposa dele, ele é seu marido. Amém? Então, uma mulher amada, uma mulher, quando ela é amada pelo seu marido, ela é submissa. Ela cumpre a sua submissão. Ela sabe o que ela tem que fazer. Ela sabe que ela vai passar momentos difíceis, mas ela vai falar com o seu esposo, com o seu marido, vamos se juntar, vamos resolver, vamos solucionar. Amém? Você vê que ele faz essa analogia de um casamento. Nós somos casados com Deus. Diga glória a Deus. Eu não vou botar uma aliança no seu dedo simbolizando, não é isso. É apenas uma analogia de que a nossa vida está sob uma missão de Deus. A gente não pode fazer nada sem Ele. Aí você vai lá no Egito. Sabe o que é o Egito? É aquilo que dá prazer. Amém? O povo sai do Egito e sentiu falta de quê? Do prazer que o Egito dava. Qual é o prazer? A comida, a bebida, a dança. Tem gente que tem saudade do Egito até hoje. Amém? Tem gente que é escrava do prazer. Amém? Até hoje. Deus nos chama para ser livre. Porque nós temos uma escravidão no nosso corpo chamada concupiscência, desejo enganoso. Amém? Então, se a gente não estiver debaixo dessa submissão, gente, a gente vai sentir saudade do Egito. Amém? Glória a Deus. Diga graças a Deus. Vamos falar a verdade?
Às vezes a gente sente saudade do Egito, sente ou não sente? Agora eu quero ver a coragem de dizer. Amém? Às vezes quando dá vontade de tomar umazinha, do Egito. Amém? Olha, às vezes quando dá vontade de cair no samba, olha, quando vejo a música, minhas pernas balançam. Olha, gostava tanto de dançar. Egito. Amém? Deus nos tirou desse Egito para fazer uma aliança conosco. Mas Ele não proíbe a gente de nada não, viu, né? Casamento não é escravidão não. Casamento é escolha. Amém? Você escolheu ser esposa do seu Senhor. Você está debaixo de uma missão. Porque amar o Senhor te ama. Ele não vê erro, Ele não vê defeito. Por isso Ele ensina no casamento isso. Que uma mulher, quando o marido a ama, quando uma mulher bem amada, ela cumpre a sua missão. Amém? Aqui uma mulher bem amada aqui. Oh, glória. Amém? Ela cumpre a missão. Eu falo que a gente não briga mais, ninguém diz, não acredito que casal nenhum não briga. A gente não briga mais. Amém? Vamos falar a verdade? Já brigamos muito. Paulo já comeu muito. Hoje eu entendi a minha missão, ela entendeu a dela. A minha missão é amá-la, a minha missão é compreendê-la, a minha missão é que os dela são meus, a minha missão é entender o que ela sente, a minha missão é estar do lado dela, a minha missão é amá-la, a minha missão é estar orientando como cabeça. Amém? Então a preocupação de Deus é exatamente isso, que a gente não volte para o Egito. Amém? Diga amém! Glória a Deus. Então o que ele está dizendo? Não seja rebelde. Porque ele está dizendo, porque a força de Faraó, o desejo de Faraó que está em mim e você, se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. É por isso que você vê pessoa saindo da igreja, né? Entre aspas, né? Ela vai viver o quê? O Egito. Ela vai viver confusão. Ela vai viver os prazeres que já estavam dentro dela, ela querendo já voltar para o Egito. Por isso que a primeira oportunidade que a pessoa tem quando ela está chateada, quando ela não tem intimidade no casamento, ela vai e diz assim, eu vou soltar sangue, quer nem saber. Amém? É uma verdade. Aí faz o que fazia em dobro. Porque aquilo já estava no coração. O Egito nunca saiu dali. A pessoa às vezes sai do Egito, mas o Egito não sai da pessoa. Amém? E tudo que Deus quer é que a gente compreenda esse casamento que nós temos com Ele. Que a nossa missão como esposa de Deus é andar em submissão a Ele. Amém? Andar em submissão é cumprir a missão. Tem gente que fala, tem mulher que fala, eu não sou submissa ao marido, porque pensa submissão é fazer tudo que o marido quer. Pelo contrário, é só cumprir a sua missão. Amém? Deus fez o marido para amar a esposa, e a esposa, sendo amada, cumpre a sua missão. Amém? Mas entende tudo errado. Olha, você tem que ser submissa ao seu marido, você tem que fazer tudo o que ele quer. Onde está escrito isso? Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, vamos entender agora para a gente fechar o assunto. Ele está dizendo, reclamando aqui que o povo é rebelde. Amém? Que o povo não pede conselho a ele. Que o povo toma decisão sem consultar. Faz as coisas sem orar. É isso que ele está reclamando aqui. Amém? No versículo 15, olha o que ele diz, quem conhece a Deus, olha como é que procede. Quando a gente chega em conhecimento a Deus, olha o que ele faz, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes, está o quê? A vossa confiança. O que ele está dizendo aqui? Quem conhece a Deus entra no descanso, entra na quietude, não na confusão. Amém? A confiança em Deus faz eu me converter de que Ele vai resolver.
Amém? Glória a Deus. Tudo que uma mulher precisa de um homem é de segurança. Tudo que a mulher quer de um homem é segurança. Amém? E tudo que a gente precisa como esposa do Senhor é o quê? Segurança. Está seguro nas mãos dele. É assim ou não? Amém? Então o que ele está dizendo? Uma pessoa de fato convertida, ela se aquieta. Amém? Lá está dizendo o quê? Que a pessoa não pede conselho e volta para o Egito. A vida dela vira o quê? Uma confusão. Não é verdade? Porque voltar para o Egito vai trazer solução? Pedir conselho ao vizinho vai trazer solução? Vamos abrir um parente? Pedir conselho a parente, dependendo do parente, ele quer mais que você se esposa. Fala com Deus. Amém, gente? Mas não sai falando todo mundo o problema dela. Sai falando com o Egito todo, com a vizinhança toda. Cria uma confusão, cria uma fofoca. Fala com Deus. Amém? Então ele está dizendo, olha, em vos converter, em sossegar, ou seja, na quietude, na tranquilidade, na certeza, você demonstra para Deus a confiança. Amém? E Deus só trabalha para aquele que nele espera. Amém? Deus não trabalha para quem se desespera. Quem se desespera está no Egito. Amém? Eu não estou dizendo que a gente não se desespera. Eu não estou dizendo que a gente não tem um problema, que às vezes a gente fica meio natural. Mas nós temos que falar com Ele. Ele é a solução. Ele não está longe. Ele está bem perto de nós. Diga glórias a Deus. Mas aí no verso 16 ele vai dizer que muitos fazem, ó, em vez de fazer isso, em vez de se converter, olha o que as pessoas fazem, ó. Mas dizem, não, antes sobre cavalo fugiremos, portanto fugiremos sobre cavalo ligeiro, cavalgaremos, por isso os vossos perseguidores também serão ligeiros. Amém? Então a pessoa está passando por isso, ela pensa, eu vou montar no cavalo e vou sambar fora. Amém? Já reparou quando nós estamos com um problema até o pescoço, a vontade que tem de sair fora? Pegar um cavalo, dá vontade ou não? É o que ele está dizendo. Não, você tem que se converter. Você tem que sossegar. Você tem que ter tranquilidade, confiança que você tem um Deus que é capaz de resolver todos os nossos problemas. Amém, gente? Montar no cavalo e sair correndo vai resolver? Ele está dizendo que quando você monta no cavalo e sai, o problema chega primeiro que você anda. Amém? Quanto mais você corre, mais o problema corre para cima de você. Amém? Já viu? Quanto mais você corre, parece que a coisa corre atrás de você. Quando você sossega, quando você ora, quando você confia, os problemas são resolvidos. Glórias a Deus, graças a Deus. Você recebe essa palavra? Amém? Mas Deus é tão maravilhoso que o verso 18 resume tudo. Olha como é que Deus é bom. O verso 18, ó. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós. Por isso se levantará para se compadecer de vós. Porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurado todos que nele esperam. Diga glórias a Deus. Amém? Quer dizer, mediante a tudo que você vive, Deus está esperando para ter misericórdia de você. Quer voltar para o Egito, filho? Vai. Eu te amo tanto que eu não vou pedir você que fazer nada. Eu te respeito. Amém? Eu tenho uma aliança, um compromisso com você. Eu tenho uma missão com você. Mas se você quer voltar ao Egito, se você quer pegar um cavalo e fugir, você vai. Mas se você quiser voltar, o que ele está dizendo? Eu estarei aqui para ter misericórdia de você. Amém, gente? Existe amor maior do que o amor de Deus? Eu sempre comparo que o amor parecido com o de Deus é o amor de mãe. É parecido. Amém? Não se compara,
O amor mais parecido com o amor de Deus é o amor de mãe. Amém? É o único amor. Porque o filho veio dentro dela. E Deus está onde em nós? Dentro de cada um de nós. Amém? Então, quando a coisa é de dentro, o amor é muito forte. Amém, gente? É coisa de dentro, é coisa de alma. Amém? Quando a coisa é de alma, amém? Ninguém suporta. Veja, por que na separação o homem sofre mais do que a mulher? Hã? Por quê? Pode até não parecer, mas o homem sofre muito mais do que a mulher. Amém? A mulher, você chegar, vamos separar, vai embora, vai, tchau. Ela mantém a pose, ela fica firme. Mas o homem não, o homem sente a ausência da mulher. Por quê? A mulher veio do homem. Amém? A mulher veio do homem. Agora arrebenta a mulher quando você mexe com o filho dela. Por quê? O filho veio de dentro dela. São questões de alma. Amém? E o nosso relacionamento com Deus não é por fora, não, é alma, é sentimento. Amém? Então quando você estiver mal, quando você estiver em confusão, fala com Deus, mas fala com sentimento. Fala com Deus, sem confusão, sem gritaria, mas é com sentimento. Não é mecânico não, que Ele não atende essas orações não. Deus olha para o sentimento, para o coração da pessoa. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração hoje que a gente nunca fez. Uma oração com sentimentos. Vamos ceiar hoje nesse espírito de que nós vamos fazer uma oração com alma, com sentimento, expressar para Deus o que está acontecendo, falar para Ele dos nossos Egitos, falar para Ele daquilo que acontece de verdade, sem mentira, sem falsidade, falar os nossos desejos, falar tudo que a gente sente, expressar para o único que merece ouvir e se preocupa com a gente é Deus. O resto você duvida, viu, gente? Amém? Você recebe essa palavra? Solte essa